Olá pessoal, então hoje a gente está aqui para o lançamento do nosso Hub, Cuidatec. E para mim, esse Hub ele une três coisas que são fundamentais. Todas elas a favor da vida, né? Que é a tecnologia, é a segurança e o cuidado organizacional. Essa jornada linda que é a construção de legado de cultura preventiva. É interessante porque nesses 27 anos de história, trabalhando com os temas de segurança, eu sempre tive dois sonhos muito importantes. Fazer com que isso chegasse às pessoas de forma mais intensiva. E eu vejo na tecnologia aqui uma oportunidade incrível, ou seja, quando a gente alia tecnologia, quando a gente alia segurança, essa somatória gera um cuidado importantíssimo. Mas eu não tenho dúvida que tem um segundo elemento aqui que é fundamental. É fazer isso ao lado de parceiros e pessoas que têm o mesmo sonho, que têm os mesmos valores e que pensem de forma parecida. Acredito que isso pode fazer a diferença nesse Hub. É isso aí. A gente começou a falar de idade, dá um pouco de vergonha, mas nos 33 anos da gente, a gente procurou sempre criar uma empresa, não uma empresa de tecnologia que usava as pessoas para entregar seus produtos, mas uma empresa de pessoas que usava tecnologia para entregar seus produtos. E com essa atenção, tanto em quem entrega com quem recebe, ficou claro que a gente entregava só uma parte daquilo que as pessoas precisavam. Então é uma alegria danada a gente estar aqui, porque a gente pega esse quebra-cabeça, essa pizza, e consegue oferecer muito mais fatias, consegue oferecer muito mais peças, né? Legal. E reforçando a tua fala, eu acredito que sempre que a gente fala em desenvolver gerenciamento de risco, melhorar processos, a gente sempre tem que olhar para pelo menos três pilares aí, que é cuidado de pessoas, a parte de cultura, a parte comportamental, a parte mais técnica, que é a segurança operacional, o gerenciamento do risco. E hoje em dia não dá para a gente pensar nisso sem apoio de tecnologia, né? E mais uma vez, né, a gente sozinho não consegue alcançar todas essas disciplinas, a gente não consegue ser especialista em tudo. E quando a gente consegue unir o nosso trabalho com o trabalho de outras empresas que pensam de uma forma muito parecida, que têm um propósito de gerar valor para os seus clientes, dá orgulho de fazer parte desse time aqui, tá bom? É muito bom escutar tudo isso, porque nós temos essas empresas que a gente está citando, representadas aqui na mesa. E eu queria começar, né, com o Grupo Comportamento, com o Comportamento e meu CPTO. Aqui estamos com o Júlio, fundador da empresa, fundador do Grupo Comportamento. Conta para nós aqui, como que a Comportamento e o meu CPTO se relacionam com o Hub? Acho que quero aproveitar uma fala aqui do Marcelo que é muito importante, né? As grandes conexões que existem hoje, quando a gente fala em cuidado de pessoas, estão muito vinculadas ao que já foi, durante muito tempo, a engenharia como grande protagonista da discussão de segurança e que a gente tem percebido nos últimos anos um papel importante de compor, não de substituir, mas de compor um trabalho muito bacana da engenharia, dos sistemas com as questões de comportamento e cultura. Então, lá em 97, nós criamos a Comportamento para pensar ou trazer uma empresa para o mercado que falasse sobre comportamento e cultura, sempre conectado com a questão do cuidado com as pessoas, sempre conectado com a questão da cultura de segurança, saúde, meio ambiente e até mais recentemente dos temas de qualidade. Então, nasce a Comportamento. Mas nessa caminhada, desde lá, 97, chegou um momento interessante onde a gente foi conhecendo parceiros muito legais, que nos provocaram, que nos fizeram pensar, e com isso trouxemos aí o meu CPTO. Um aplicativo que, num primeiro olhar, você pode dizer que é um aplicativo muito pensado para fazer gestão de observação comportamental, mas ele é muito mais que isso. Ele tem um suporte, um apoio à cultura de segurança, ele tem um olhar e ele pode ser um parceiro importantíssimo do ponto de vista de gerenciamento de riscos psicossociais. Ou seja, a gente tem nesse aplicativo um parceiro muito importante que, reunido a Comportamento, vai trazer uma discussão muito mais profunda de segurança, cuidado e tecnologia.
Muito bacana. E Vitão, e a Control Stop? Puxa, Control Stop, eu acho que ela tem uma legitimidade porque ela nasceu de uma necessidade real de uma grande planta, e a gente acha que essas grandes plantas, uma dessas empresas que está entre as 10 mais do Brasil, quando a gente vai falar com eles, dá a impressão que eles têm tudo. E não é assim. E, de repente, eles estavam vivendo no escuro em relação a alguns dias do ano que são absolutamente críticos, que é o momento de uma parada de manutenção, envolve muita gente, muitos terceiros, e eles não tinham visibilidade, vira e mexe, eles estavam controlando as coisas, tomando decisões com base em informações passadas, desatualizadas. E apareceu a oportunidade de a gente entregar uma visualização que desse poder para as pessoas envolvidas, tanto para quem está na gestão, aquele responsável pela parada, quanto para os planejadores, quanto para as pessoas que estão prestando serviço, para saber o meu trabalho está indo de acordo com o desejado, e sempre com aquela premissa inicial que a gente falou. A gente não é só tecnologia, não vem aqui só dar um produto e nota fiscal, você me dá o dinheiro, você me dá a medição, eu te dou o pedido. Não é bem assim. É gente que precisa ter suas necessidades atendidas. E a gente está assim. A gente tem atuado nas paradas de uma forma bem interessante e com isso trouxe contato com outras empresas que pensam como a gente, o que me faz até ter a honra de estar sentado nessa mesa. Bacana. E Marcelão, Itus e Proterra, como que chegaram até aqui? Né? Qual é o grande negócio e como é participar aqui do Hub? Legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Itus, né? Eu atuo com gerenciamento de risco aí há uns 30 e poucos anos aí. E durante essa caminhada aí a gente apoiou muitas empresas aí na gestão de riscos aí enquanto Itus, né? A nossa empresa é especializada nesse segmento aí. Mas a gente percebe ao longo dessa caminhada que não é só uma questão técnica, não é somente uma questão de engenharia. Pegando um pouquinho da tua fala aqui, Júlio, chega um momento em que a gente percebe que a gente precisa muito mais de comportamento seguro, de construção de cultura, muitas vezes do que uma solução técnica, um procedimento, um formulário ou uma ferramenta. Então, dentro da Itus, a gente tem essa especialidade do gerenciamento de risco, mas entendemos que se a gente fizesse parte de um ecossistema, a gente poderia trabalhar outras necessidades tão importantes quanto, ou mais até, para a construção de um processo de gestão focado em resultados, né? E aí, durante essa caminhada, nós começamos a operação da Itus lá em 2013, e em 2019 nós entendemos que a gente precisava unir segurança com tecnologia para trazer uma solução digital para proporcionar maior confiabilidade, maior agilidade e rastreabilidade. E aí surge a Proterra, que é uma empresa especializada em gestão de riscos e software para gestão de riscos. O propósito é digitalizar os processos para nos ajudar no que eu acredito que seja um propósito comum aqui, né? Promover segurança para gerar valor aí para os nossos clientes. Muito legal. Marcelo, Júlio, Vitor, acho que a gente conversando aqui, de repente aparece o Cuidatec, um hub. Mas afinal, para que serve um hub? Júlio. O Hub está muito conectado ao que a gente chama de um ecossistema. Ou seja, empresas que de alguma forma têm filosofias parecidas, maneira de entender o mercado parecido e que de alguma forma entendem que podem gerar bons valores agregados para os seus clientes quando trabalham pensando junto. O que eu estou chamando de pensar junto? Uma vez que a gente cria um espaço como o CareTech, um Hub, nós estamos disponibilizando uma série de serviços e uma série de oportunidades para que os nossos clientes possam pensar um pouco até fora da caixa. Muitas vezes, quando buscam um gerenciamento de risco, numa empresa que já vem com uma história incrível como a Itus, ou no seu processo de parada como a Control Stop,
ela pode, de alguma forma, entender que pode ter um valor agregado, associar todas essas ferramentas dessas empresas com uma ferramenta como o meu CPTO, por exemplo. A gente tem visto o mercado hoje com um olhar muito atento a isso, ou seja, a comportamento mesmo, ela traz uma fatia da pizza, como o Vitor brincou com a gente aqui, mas a gente oferece um serviço muito mais sistêmico, muito mais robusto para o nosso cliente, quando a gente associa o nosso serviço, o nosso produto, a marca, com todos esses parceiros que estão dentro desse hub. Legal. Marcelo, mas aí, a ideia do hub, se eu tiver interesse num serviço prestado pela Comportamento, eu preciso contratar a Itus e a Proterra? Vamos lá, Odilon. Não necessariamente, mas pode, né? Então depende da tua necessidade. Quando a gente pensou nesse projeto aqui, a gente não pensou em criar uma condição que para contratar, por exemplo, a Comportamento, precisa contratar as demais empresas que participam do hub. Mas em determinado momento, determinado contexto ou necessidade que o nosso cliente tenha, a gente pode somar esforços, pode somar conhecimentos, pode integrar, por exemplo, um diagnóstico, por exemplo, soluções de tecnologia, né? E apoiar de uma maneira mais completa os nossos clientes, né? E eu acho que tem um ponto muito importante, escolher com quem a gente quer se associar, com quem a gente quer fazer parceria. E aí trazer parceiros que são sérios, que têm uma história de mercado, que têm uma filosofia, que pensam parecidos. Acho que isso dá uma segurança para a gente também, de, por exemplo, poder participar de um projeto em conjunto, ou poder fazer uma indicação. Estou prospectando um cliente, ele não tem interesse na minha solução, mas de repente ele está precisando uma solução de gestão de paradas, de manutenção, ou transformação cultural. E aí eu poder me sentir tranquilo e dizer assim, segue com esse parceiro aqui que você vai estar bem aí, né? Então é um pouco disso aí, tá? Marcelo, acho que isso é legal, né? Porque é um hub de uma associação baseada em valores, né? E não nos valores financeiros, mas sim aquilo que rege a nossa tomada de decisão. Eu acho que está claro que isso é muito importante. E, Vitão, sempre uma coisa, Vitor, que eu sempre olhei e vejo você com uma preocupação, são essas, quando necessário, uma solução mais integrada, né? E desde o início, quando a gente conheceu a ContraStop, eu noto essa tua iniciativa de tentar olhar de uma forma mais sistêmica para as demandas que o mercado vem e criar parcerias competentes, né? Regidas pelos valores. E o Hub, ele vem para isso? Exatamente. Sabe que eu vou até citar uma pessoa que eu gosto muito, José Carlos Teixeira Moreira. Ele fala muito que a gente tem que sair um pouco do foco no cliente. A gente tem que pensar no foco do cliente. A gente tem que estar pensando que a gente tem que estar do lado dele. Vamos pensar quantos ganhos que o cliente vai ter. Seja na contratação, alguns assuntos que o Marcelo já trouxe. O Marcelo traz, a confiabilidade do grupo. De uma certa forma, comportamento está avalizando a Itus está avalizando o ContraStop está avalizando a Proterra falando do meu CPTO. Já é uma primeira questão. A segunda questão é que também entre nós a gente vai demandar muita energia para que a gente possa facilitar o trabalho desse cliente. Vamos pensar que podemos ser nós que estávamos lá e uma área de uma planta é uma área de uma planta, para comportamento, para meu comportamento, para Itus, para ContraStop, para Proterra. Quem sabe a gente não precisa ter cadastramento de uma área. Eu estou falando de um detalhe pequeno, mas isso demanda energia, demanda uma preocupação. E o pior de tudo, muitas vezes acabam ocorrendo falhas. Essas falhas depois custam energia e acabam, em última instância, custando dinheiro também. Então, a nossa ideia é que a gente tenha a maior integração que seja possível a favor de quem? A favor do próprio cliente. Essa é a nossa premissa básica aqui dessa nossa mesa, da Cuidatec, desses nossos encontros. Acho que o Cuidatec ele nasce para isso, né? Trazer empresas que não são dependentes uma da outra, são interdependentes, com atuação complementares, num ecossistema que possibilite ter uma visão mais ampla. Né? Um dos maiores incômodos que a gente nota dos clientes, que a gente conversou aqui desde o início do projeto
desse nosso hub foram aquelas situações que a gente vê o cliente falando para nós: puxa vida, esse projeto está tão legal, mas se tivesse uma tecnologia diferenciada, estou precisando de segurança de processo, estou precisando de... E aí comportamento, com essa parceria, eu sei que vocês não são da expertise, né, da expertise de vocês, isso, tem alguém para você indicar? Eu acho que, Marcelo, você tocou num ponto que é de muita responsabilidade, a indicação. Você indicar uma empresa para tratar do cuidado com a vida, do cuidado com o negócio, não é algo tão simples assim. E essa criação dessa estratégia, desse projeto que agora está virando uma ação, ele tende a isso, né? Então, tende a essas 5 empresas a pensarem de forma conjunta, mas também entendendo uma possibilidade de atuação em separado, né? Fortalece as relações, cria um ambiente, uma rede, uma cadeia de ajuda para os clientes e para as empresas potenciais clientes em procurar num único local várias estratégias que têm como grande objetivo a construção de uma cultura de cuidado organizacional que impacta na reputação institucional. Então, seja bem-vindo ao Hub Cuidatec.